Oi, gente, eu sou a Larissa Bueno. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um testemunho de como foi escrever uma história de ficção cristã, um livro em apenas 2 semanas, da ideia à finalização do livro completo. Então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Se vocês ouvirem aí minha voz um pouco fanha, eu tô ficando um pouco resfriada, tá bem frio, eu tô aqui com uma manta nas minhas pernas e tô aqui com uma xícara de café. Isso tudo aqui, as minhas unhas, essa xícara linda, tem tudo a ver com a história de hoje. Então eu quis vir a caráter aqui pra gente compartilhar um pouquinho sobre o que Deus fez, ao longo dessas 2 semanas de escrita do novo livro. E para esse vídeo de hoje eu não fiz nenhum roteiro, então eu vou aqui compartilhar com vocês de acordo com o que eu for lembrando. Então a história surgiu no dia 2 de novembro, nós estamos já em dezembro. Ontem, inclusive, foi o lançamento do e-book de Um Presente para a Vida Toda e eu já vou compartilhar com vocês aqui a capa e compartilhar mais detalhes do porquê eu escolhi esse nome. Mas no dia 2 de novembro surgiu a ideia. Eu particularmente amo o Natal, embora eu nunca tenha decorado uma árvore ou feito toda aquela decoração exuberante que a gente vê nos filmes, mas eu sempre fui uma grande fã de filmes de Natal e eu particularmente assisto filmes de Natal o ano todo, inclusive nessa época. Então eu já estava ali ansiosa por assistir filmes de natais que estavam, para ser lançados na Netflix, estava toda empolgada. Quando eu descobri uma ficção, era uma ficção normal mesmo, no Instagram, natalina, e era até de uma autora americana, se eu não me engano. E aí eu falei, nossa, as pessoas leem livros de Natal, e eu nunca tinha visto nenhum livro de Natal. E enquanto eu estava pensando, sobre isso, como isso poderia ser uma oportunidade, de escrever uma história natalina, eu me deparei com o livro da Vi Carvalho, que é uma ficção cristã, e eu falei, uau, porque é uma ficção cristã de Natal. E então eu percebi que existe sim a oportunidade da gente compartilhar uma mensagem, trazer um propósito com uma história de Natal. E a partir do momento que eu vi essa oportunidade, a minha mente ela já começou a trabalhar ali. E pasmem vocês, eu não estava buscando escrever uma história nova, até mesmo porque eu escrevi uma história ao longo desse ano, já estou trabalhando na continuação, só que ao mesmo tempo eu dei uma pausa na continuação dessa outra história que eu ainda não revelei o título para vocês. Eu tava buscando outras formas de me envolver com a escrita e vocês podem reparar que a luz vai oscilar um pouquinho porque o sol hoje tá meio tímido, Então, voltando aqui pro assunto, eu estava buscando fugir um pouco do universo dessa história que eu estava escrevendo anteriormente para que eu pudesse então voltar no final do ano a escrevê-la sem ficar ali presa, sabe? Porque eu já vinha de alguns meses trabalhando nessa história, então eu tava precisando de uma folga. E aí encontrei esse universo natalino e vi a oportunidade de escrever. Então, nesse momento, dia 2 de novembro, tudo isso aconteceu no mesmo dia. Dia 2 de novembro, eu pensei por que não escrever uma história curta de Natal cristã? E aí eu fiquei pensando, compartilhei isso com o Ismael, com meu esposo, e aí eu fiquei compartilhando com ele as ideias que estavam vindo na minha cabeça. E aí a gente foi fazer uma caminhada e eu fiquei falando, tagarelando sem parar sobre isso e começaram a vir ideias na minha cabeça, sabe? Minto, antes disso eu fui lavar a louça e aí o momento de lavar a louça, gente, pra mim é o momento mais criativo que tem. Eu posso fazer N outras atividades criativas, mas é no momento que eu estou lavando a louça que a história, que as ideias, elas florescem. E nesse momento eu comecei a pensar, nossa, eu poderia fazer assim, assado. Aí tá, a gente foi caminhar, eu compartilhando com ele me ajudou com algumas ideias e aí fomos ajustando, enfim. No primeiro dia, naquele mesmo dia, eu já tinha a escaleta, que é tipo o esqueleto da história, todo pronto. Eu já sabia o que eu queria fazer, como eu ia fazer, sabia tudo. Eu só não tinha em mente o título. E aí passou o sábado, domingo, na segunda-feira me veio um start um presente pra vida toda. E eu falei, por que não?
faz total sentido. E aí me veio ainda mais a ideia pro final, já contando spoilers aqui, né? Mas pronto, que fazia sentido com esse título. Só que tinha um detalhe. Isso era dia 4 de novembro e eu pensei, uau, se eu quero escrever uma história que seja curta, eu preciso terminar antes de dezembro, antes do final do ano, né? Porque se é uma história de Natal, eu preciso lançar ela na época do Natal. Não fazia sentido pra mim começar uma história em novembro e terminar em fevereiro e lançar no Carnaval. Não faz sentido nenhum na minha cabeça. Então, mesmo que eu goste muito de assistir, de consumir conteúdo de Natal, não seria apropriado fazer isso. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. Se eu começar agora, dia 4 de novembro, eu preciso terminar até dia 30 de novembro para que dê tempo de passar pela edição, de diagramação e blá blá blá, tudo que envolve a publicação de um livro, mesmo que seja em formato digital, que foi o caso dessa publicação. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. E se eu não terminasse, eu ainda tinha só a escaleta, né? Só o esqueleto da história pronto. Eu ainda não tinha começado a escrever. Eu pensei, se eu começar agora e eu não terminar até dia 30 de novembro, não vale a pena continuar, porque eu não vou conseguir terminar antes do Natal, antes de conseguir fazer toda a logística, né, necessária. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. Só que ao mesmo tempo, embora eu tinha a ideia inicial, eu não sabia como começar. Eu tava meio travada, eu precisava consumir mais conteúdos, então naquela segunda-feira eu assisti alguns filmes de Natal, na terça-feira eu pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa que me incentive, que me inspire ainda mais a escrever essa história. E aí, como seria uma publicação independente, como seria uma coisa mais rápida, que eu não teria muitos recursos para investir nessa história, eu pensei assim, eu que vou ter que fazer a capa do livro, então eu vou usar as minhas habilidades artísticas para fazer isso. E aí eu abri o Canva e comecei a colocar aquilo que estava na minha cabeça, porque eu já tinha o título e eu só precisava colocar ali num design algo que fosse simples, mas que exemplificasse aquilo que eu queria transparecer, que eu queria trazer para o meu público, né? Se assim eu posso dizer. Então eu comecei, os primeiros rascunhos não ficaram legais. Eu enviei pro Ismael e ele falou assim, ele tava trabalhando e eu tava em casa fazendo. Ele falou assim, olha, você consegue fazer melhor. E eu fiquei chateada, porque eu falei, poxa, eu sei que não tá tão bom, mas eu não sou uma designer, eu não sou alguém que consiga fazer uma capa excelente e tudo mais. Mas eu não desisti. E aí, na verdade, esse conselho de fazer a capa antes de escrever foi ele que me deu. Então, obrigada, amor, por isso. Então, eu continuei, não consegui. Então, continuei assistindo o filme de Natal. E aí, na quarta-feira pela manhã, eu abri o Canva e falei assim, não, hoje vai. Hoje tem que acontecer. Isso precisa ser feito hoje. E aí, fluiu. Eu consegui passar exatamente aquilo que eu queria, a mensagem que eu queria naquela capa. E aí, quando eu enviei pro Ismael, ele falou assim, nossa, tá perfeito, ficou muito bom. E aí eu fiquei assim, será? Eu acho que não tô conseguindo, sabe? Porque confessando uma coisa aqui com vocês, normalmente eu sou muito crítica e perfeccionista com aquilo que eu faço. Então, por mais que as pessoas digam que está bom, que está bonito, que está incrível, eu tenho aquela minha pontinha de dúvida e eu não me sinto assim totalmente capaz com isso. E detalhe, a capa que eu fiz não foi só pro e-book. Eu fiz a capa como se fosse de um livro impresso, embora eu não fosse fazer um livro impresso. Mas eu me empolguei um pouquinho e eu deixei a coisa fluir. Mais tarde eu fui conversar com uma amiga, tive um momento com ela e aí eu compartilhei com ela a ideia e ela falou assim, nossa, tá incrível essa escaleta. E eu mostrei a capa pra ela. E ela falou assim, nossa, tá lindo demais. E eu falei assim, não, então realmente acho que tá bom. Então voltei pra casa e animada demais, eu comecei a escrever e só parei lá pelas tantas da noite, já eram mais de meia-noite e meia mais ou menos, consegui escrever 2 capítulos naquela quarta-feira. Lembrando que a história começou no sábado, né, com a escaleta.
Domingo, segunda, terça, quarta, comecei a escrever. Só que eu ainda não me sentia totalmente pronta para escrever sobre essa história, porque a história ela se passa nos Estados Unidos. Embora eu tenha visitado os Estados Unidos algumas vezes e tenha presenciado algumas das coisas que eu escrevi, eu ainda estava um pouco insegura e precisava pesquisar um pouco mais, então eu fiquei ali uns 2 dias sem escrever, só pesquisando, consumindo conteúdos, assistindo vários vídeos no YouTube, fazendo pesquisas, para que eu conseguisse colocar no papel aquilo que era necessário para aquela história. Então eu voltei a escrever no sábado, e aí eu fiquei escrevendo o dia inteiro, sei que passou no domingo, na segunda, enfim. Gente, eu fui escrevendo, a história foi acontecendo, e quando chegou assim, literalmente, 13 dias depois daquele sábado, do dia 2, ou seja, no dia 15, né? 2 até o dia 15, 13 dias, eu tinha escrito a história completa. E eu fiquei assim, eu fiquei impactada, gente, porque não parecia algo possível, sabe? Eu tinha estabelecido que eu queria terminar até o dia 30 de novembro, e como assim no dia 15 eu termino a história? Eu fiquei impactada, literalmente. Eu gravei pra vocês um vlog do dia, nesse dia que eu terminei a escrita do livro. Eu fui pra biblioteca, fiz as minhas coisas, fiquei lá escrevendo a tarde toda, voltei pra casa, fiquei escrevendo mais um tanto, e aí quando chegou a noite eu consegui concluir a história, e eu me emocionei muito ao escrever essa história, porque de fato é uma história, embora seja uma história curta e que seja uma história de ficção cristã natalina, ela tem uma mensagem, sabe? E eu fui impactada por essa história, eu fui transformada por essa história, e assim, tocou profundamente o meu coração. Então terminar essa história com 13 dias, desde a ideia inicial até o último capítulo, foi assim, incrível. Eu não tenho nem palavras, a escritora ficou sem palavras, literalmente, porque isso não é algo comum de se ver, de se acontecer. Eu acompanho algumas escritoras e eu nunca vi algo do tipo acontecer, sabe? E apesar de ser uma história curta, né, que eu achava que seria curta, deram 124 páginas ao todo, páginas de um livro físico, né? Se fosse publicar um livro físico, dariam 124 páginas. Então não é uma história simplesmente curtinha, sabe? De 50 páginas ou algo do tipo. Por exemplo, eu fiquei escrevendo o Não Por Vista, eu escrevi por 6 meses, não todos os dias, obviamente, mas eu demorei 6 meses desde a ideia inicial até a conclusão da escrita. Eu demorei em torno de 6 meses, e como, e no caso a história do Não Por Vista tem 160 páginas, então como que eu escrevi um livro de 124 páginas em apenas 13 dias? E aí eu contei pra vocês aqui os detalhes, de que não foram 13 dias de escrita, foram 13 dias desde a ideia inicial até a conclusão da história. Gente, só Deus faz uma coisa dessa, só Deus faz uma coisa impossível como essa acontecer. E eu tenho uma dor, sabe, que é quase crônica, vamos dizer assim, que eu tenho tendinite. Então, meus pulsos doem muito, então eu não consigo ficar tanto tempo como eu gostaria escrevendo. E nessa história eu consegui ficar por horas escrevendo, embora os meus pulsos tenham doído bastante, não me incomodou ao ponto de eu falar, não vou escrever por dias, como aconteceu com a história que eu também já concluí, estou na parte 2. Então, pra você ver como que Deus faz as coisas, sabe? E com isso eu não só queria compartilhar aqui esse testemunho pra dizer que, eu escrevi um livro em 13 dias. Não. Eu também quero compartilhar com vocês a mensagem de que confie naquilo que o Senhor ele depositou sobre a sua vida e use aquilo que você tem nas mãos para fazer isso se tornar possível. Isso foi algo que eu fui muito ministrada ao longo desses dias, desse último mês, porque eu vi literalmente as mãos do Senhor enquanto eu escrevia, em todo o processo, porque não é fácil, sabe? Escrever quando você não tem a garantia de que algo vai acontecer assim, assim, assado. Não é fácil. Mas quando você confia naquilo que Deus ele depositou sobre a sua vida, e eu sei que o Senhor ele tem um chamado na minha vida através da escrita, é fácil a gente obedecer à voz dele.
É muito fácil a gente obedecer a voz dele. E quando a gente usa aquilo que ele já depositou nas nossas mãos, aquilo que ele já colocou nas nossas mãos, que foi a ideia. Então eu poderia ter dito assim, isso é só coisa da minha cabeça, deixa, outra pessoa faz e não vai dar tempo. E pronto, simplesmente nada disso ia estar acontecendo, eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo para compartilhar esse testemunho com vocês. Mas quando a gente obedece à voz do Senhor, quando a gente confia naquilo que Ele colocou sobre as nossas mãos e a gente faz isso acontecer conforme aquilo que está disponível para nós, o impossível Ele faz. E como vocês viram, o impossível aconteceu. Eu terminei 15 dias antes do meu prazo, do prazo que eu tinha estabelecido. E eu fiquei assim, gente, por Deus, eu fiquei assim, pasma, sabe? Eu não tinha nem palavras, eu fiquei assim, gente, como que eu consegui desenvolver uma história em menos de 15 dias? Como que isso aconteceu? Eu fiquei pasma, eu fiquei muito pasma. Assim, a minha ficha, ela demorou pra cair, eu acho que ainda nem caiu direito, sabe? Porque ontem foi o lançamento do livro e eu falei assim, meu Deus, em menos de um mês eu escrevi um livro, editei, diagramei, eu não editei, foi minha amiga Ana que editou, mas diagramei o livro junto com o Ismael, fiz a capa, fiz as coisas acontecerem, fiz o meu marketing no Instagram e, tipo, as coisas fluíram em menos de um mês. Eu fiquei pasma, fiquei muito pasma. Porque só Deus pra fazer uma coisa dessas. E eu vou parar de beber meu café porque já tá frio. Aqui tá tudo esfriando muito rápido. Então, já compartilhando aqui com vocês este meu novo livro, Um Presente para a Vida Toda, que é um conto, né, uma ficção cristã natalina. Está disponível apenas em formato de e-book no Amazon, então vocês conseguem comprar o e-book em qualquer lugar onde vocês estiverem. Se vocês estiverem na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, vocês conseguem comprar. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como está o e-book por dentro. E aqui, gente, eu preciso fazer um adendo. Se vocês não têm um aparelho como esse aqui, um Kindle, não se preocupem, porque vocês conseguem ler através do celular, do tablet, com o aplicativo do Kindle. Então é só vocês baixarem o aplicativo e vocês vão conseguir ler depois que vocês adquirirem pela Amazon por este aplicativo em qualquer outro dispositivo móvel, tá bom? Então, mostrando aqui pra vocês alguns detalhes, essa aqui é a capa do livro, então um presente pra vida toda. Aqui está em preto e branco, mas lá no Amazon vocês vão conseguir ver ela colorida. E aí quando vocês pulam aqui, vai ficar, né, a página... eu esqueci como é que é o nome. A folha de rosto, isso. A folha de rosto, tem algumas descrições aqui, nota da autora, taranã, playlist, temos playlist inspirada no livro, tem a dedicatória, temos aqui o prólogo, enfim, gente, tem muita coisa, tá linda essa história. Então eu convido vocês a adquirirem o e-book de Um Presente para a Vida Toda, clicando aqui no link abaixo, tá bom? E eu espero muito que vocês sejam abençoados através dessa história, porque, gente, eu sei que foi eu que escrevi, mas como eu já compartilhei, eu fui muito abençoada, tocou muito no meu coração, e eu tenho certeza de que vai tocar profundamente o coração de vocês também. Então é isso, gente. Qualquer outra dúvida que eu não tenha falado aqui, eu espero que vocês comentem muito aqui embaixo, para que assim eu consiga responder vocês certinho, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!